nosso vídeo para o canal, primeiro eu quero pedir desculpa para vocês. Minha voz está bem estranha, eu estou bem resfriado hoje, peço compreensão de vocês, tá? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cego de Jericó. A passagem que eu vou ler está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. No versículo 46, fala assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ele sentou naquele caminho porque aquele caminho era trilhado por peregrinos que saíam da cidade de Jericó. E ele sabia que naquele caminho ali era mais fácil ele conseguir esmola, porque os peregrinos carregavam água, carregavam comida, então era mais fácil alguém contribuir com ele. E o que eu aprendi nesse versículo? Eu aprendi que Deus quer que você se posicione. Você sabe qual é o caminho certo, você sabe qual é o caminho que vai te dar as melhores coisas. Você sabe onde está a sua bênção, você sabe qual caminho você deve seguir. Nesse mesmo versículo, fala que uma multidão acompanhava Jesus. Jesus sempre carregava multidões, por onde ele passava ia um monte de gente atrás dele. Todo mundo queria uma foto para postar no Insta, todo mundo queria aparecer do lado de Jesus, queria dar um abraço, queria dar um beijo. Eu acho que o caminho era estreito, por onde ele estava passando. Porque os caminhos que os peregrinos faziam eram estreitos, porque eles andavam em fila indiana, então era sempre caminho estreito. Agora você imagina uma multidão em um caminho estreito. Um monte de gente deve ter tropeçado no ceguinho, pisado no pé dele, chutado ele, sem querer. Às vezes a gente nem percebe os mendigos na rua. E deve ter acontecido isso com ele. Aquela multidão estava toda pensando em Jesus e ninguém percebeu o mendigo. E o que eu aprendo com esse versículo é isso, que às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente acha que não tem ninguém vendo a gente. Às vezes a gente acha que a gente está no meio de um monte de gente, mas ninguém está vendo a gente. Tem gente chutando a gente, tem gente pisando na gente. Só que Deus te conhece. Deus conhece os desejos mais íntimos do seu coração. Deus conhece todos os seus desejos. Deus conhece aonde você está sentado. E no versículo 47, fala assim: Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino que o ceguinho estava lá pedindo a esmolinha dele, um dia calmo, com a pedrinha na caneca balançando para fazer barulho. O cego tem uma audição melhor do que a gente que enxerga. Então ele pensou que ia ganhar muito esmola aquele dia, que ele sentiu a vibração, ele falou: agora vem uma multidão gigantesca. Que povo feliz é esse? Deve estar tudo indo para o jogo do Vasco. E ele perguntou para alguém que multidão era aquela. E responderam para ele: é Jesus de Nazaré. Ele deve pensar: opa, hoje eu ganho mais do que esmola. Hoje eu vou ganhar a minha cura. Hoje o Rei dos Reis está passando. Hoje eu vou pedir para ele tudo que eu quero. Vou parar de pedir esmola. E falaram para ele que era Jesus de Nazaré. Nazaré era uma das cidades mais pobres daquela época, daquele lugar. E falaram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. E ele falou: não. É Jesus, filho de Davi. Para os judeus, Davi foi o maior rei que existiu até hoje. Então o ceguinho considerava Jesus o Rei dos Reis. O ceguinho considerava ele como uma autoridade maior. Ele queria dar o maior título que tinha para Jesus. Ele não queria comparar ele com aquele homem que nasceu em Nazaré. Porque Nazaré que nada, ele nasceu naquela cidade pobre, mas ele é o Rei dos Reis. E no versículo 48 fala assim: muitos o repreendiam, mas ele gritava ainda mais. Um monte de gente deve ter falado para ele: cala a boca, ceguinho, cala a boca, fedorento. Ô mendigo chato, fica gritando. E no meu vídeo anterior eu falei para você se afastar de gente pessimista, não falei? Na sua caminhada para a vitória, quando você estiver em direção da sua bênção, vai aparecer muito ladrões de sonhos. E não é pouco não, no versículo 48 fala: muitos o repreendiam. Muita gente o repreendia. Quando você estiver perto da sua vitória, vai aparecer um monte de gente contra. Vai aparecer gente na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua roda de amigos. Muitos ladrões de sonhos. Sabe o que você tem que fazer quando eles aparecerem? No versículo 48 ainda fala: gritava ainda mais alto. O ceguinho não deu ouvido, ele continuou gritando. E Jesus estava ouvindo os gritos dele. Jesus está ouvindo a sua oração. Pode até parecer que não. Você pode até achar que ele não está ouvindo, mas ele está ouvindo. Sabe o que vai acontecer quando você não desistir, quando você não der ouvido aos ladrões de sonhos? No versículo 49 fala assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego dizendo: ânimo, levante, ele está chamando.
e, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Todo mundinho tem um cobertorzinho, né? Uma capa. Pode estar o sol que for, mas ele está lá com o cobertor dele, com a capinha dele. O cobertor representa para ele segurança. O cobertor é o item mais valioso que o mendigo carrega. Às vezes ele está com o carrinho, com latinha, com papelão, mas ele não larga o cobertor dele. O cobertor representa para ele um pouco mais de conforto. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Duas coisas. A primeira é, quando Jesus te chamar, você tem que abrir mão do seu cobertor. Você tem que abrir mão do seu conforto. Você tem que abrir mão do que você acha seguro. Você tem que abrir mão de tudo que você considera importante e seguir a Jesus. A outra coisa que eu aprendo é, quando Jesus te chamar, não dê desculpas. O ceguinho tinha todas as desculpas do mundo para não ir ao encontro de Jesus. Ele podia falar que... Podia pedir alguém para ajudar ele a chegar lá. Podia falar que estava sujo. Podia falar, calma aí, rapidinho, eu vou ali no chafariz tomar um banho e já vou falar contigo, rei. Mas não. Ele foi. Na palavra diz que ele de um salto ele pôs em pé. Ele foi correndo ao encontro de Jesus. Você sabe onde que Jesus está. Com os olhos humanos você pode até não ver, mas com os olhos da fé você sabe onde ele está. Você sabe qual é o caminho para chegar até ele. No versículo 51, Jesus pergunta para ele, o que quer que eu lhe faça? Nesse versículo eu aprendo domínio próprio. Como assim domínio próprio? Por que domínio próprio? Você vai entender. O ceguinho estava lá, sentado no caminho, na calçada, sei lá, no bar. Ele saiu de onde ele estava, foi até Jesus, Jesus olhando para ele. Ele foi até lá, tropeçando, esbarrando em todo mundo, pisando nos buracos. Jesus sabia que ele era cego, Jesus viu que ele era cego. E ele chegou na frente de Jesus e Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? Se o ceguinho não tivesse domínio próprio, ia falar, filho de Davi, eu quero uma bengalinha dessas que cego usa. Melhor, eu quero um cão-guia, um labrador amarelinho assim, bonito, para eu poder andar aqui em Jericó, com essa chuva tudo esburacada, para poder ir no shopping, para poder pegar um ônibus de graça. Eu podia ter falado isso, se ele fosse um cara mais nervoso, eu tinha falado isso. Mas ele respirou fundo e falou, mestre, eu quero ver. Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabia que ele era cego. Jesus conhece as suas dificuldades, os seus desejos mais profundos, ele sabe. Ele sabe até aquele desejo que você acha que é bobeira, ele conhece. Mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você ore. Ele quer que você conte para ele o seu problema. Você fala, eu não sei orar. Jesus é teu amigo, cara. Conta para ele o seu problema. Para você chegar na escola e falar que o Flamengo é uma porcaria, você sabe. Mas por que você não conta o seu problema para Jesus? É fácil, ele é seu amigo, ele está querendo te ouvir. Em Isaías 59 diz que seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ele só quer ouvir a sua voz, ele só quer ouvir o que você quer. Sabe o que vai acontecer quando você abrir a boca? Quando você contar para ele? No versículo 52 diz, vá, a sua fé te curou. Quando você abre a boca para pedir, Deus te dá. Basta você ter fé. Segundo vídeo que eu estou falando de fé. E não é porque eu sou repetitivo, não. É porque fé é a base de tudo. Se você não tiver fé, você vai continuar na calçada pedindo esmola. Você vai continuar lá, cego, igual ele. Se ele não tivesse fé, ele estava lá. Não até hoje, né? Porque ele tinha morrido, mas... ele ia continuar lá mais muito tempo pedindo esmola. Você tem que ter ousadia. As coisas sobrenaturais de Deus só acontecem para quem é ousado. O cego foi ousado de encontrar quem ele considerava o maior rei. Ele foi ousado de ir sujo, daquele jeito. Ele podia pensar que não era ninguém. Ele podia falar, não, deixa eu ir pra lá, deixa eu repassar, não sou ninguém. Mas ele teve ousadia. Na condição que ele estava, ele não era ninguém para chegar diante do rei. Mas ele foi ousado. E ainda no versículo 52, fala assim, imediatamente recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Imediatamente. Não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, não é daqui a 10 anos. É hoje. Hoje é o seu dia. Basta você ter fé e ousadia. Rimou, né? E sabe o que mais? Lembra daquela capinha dele lá, do cobertor? Cadê nesse versículo? Não fala, né? Ele deixou para trás. Ele deixou para trás talvez a única coisa importante na vida dele. O que dava mais conforto para ele deixou lá atrás. Ele nem pensou em voltar a pegar, ele nem cogitou a hipótese de voltar lá na calçada para pegar o cobertor dele. Fala que ele seguiu Jesus, ele abandonou a velha vida que ele levava.
abandonou seu cobertor, sua canequinha de esmola e falou: daqui pra frente eu sou de Jesus. Daqui pra frente eu quero seguir esse cara por onde ele for. Daqui pra frente minha vida vai ser outra. Sua vida mudar, você tem que fazer isso. Você tem que largar, abandonar o seu velho homem, sua velha mulher, abandonar a sua velha vida e seguir os caminhos de Jesus. Seguir Jesus pelo caminho. Ele tinha pouca coisa, mas para ele aquela pouca coisa que ele tinha era muito. Se for preciso, você tem que abandonar isso tudo para seguir Jesus. A palavra que eu deixo para você hoje é essa. Graça e paz, galera. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou.